Ouvir, jovem sonhador, a história de um cavaleiro amaldiçoado é mergulhar nas profundezas da alma, onde a honra se choca com o desespero. Deixe-me, um velho mago com muitas eras em suas costas, desvendar os véus do tempo e narrar a saga de Caelen, o portador da sombra, em sua totalidade, com cada detalhe e nuance que o destino teceu em sua jornada. Era uma vez, em eras esquecidas pelos bardos e velhas canções, existia um reino outrora próspero chamado Eudória, agora afogado em uma penumbra perpétua. As estrelas mal ousavam brilhar sobre suas terras, engolidas por uma névoa sombria que parecia sugar toda a vitalidade do próprio solo e da esperança dos seus habitantes. O vento sussurrava lamentos de almas perdidas pelos vales e colinas, carregando o eco de antigas tragédias e a promessa de um futuro incerto. Foi neste cenário desolador, onde a desesperança se enraiza nas profundezas de cada coração, que a lenda de Caelen começou a se desenrolar, um conto tecido com fios de dor, culpa e uma tênue, mas persistente centelha de redenção. Caelen, um guerreiro de outrora, um espectro de sua antiga glória, se erguia como uma torre de desespero. Sua silhueta imponente e cansada, uma figura solitária contra o horizonte opressor. A cada noite, sem falha, quando a lua se escondia completamente e as sombras se aprofundavam até o ponto de se tornarem quase tangíveis, demônios espectrais emergiam do éter, suas formas contorcidas e vozes sibilantes, atormentando Caelen com visões e sussurros. O ar ficava pesado com um odor de enxofre e morte, e o cavaleiro sentia os olhos flamejantes das criaturas perfurarem sua alma, sussurrando promessas de loucura e perdição, tentando arrastá-lo para as profundezas da insanidade. Os ecos de seus gritos rasgavam o silêncio da noite, e a cada aparição, o frio parecia permear seus ossos mesmo sob a pesada armadura. Ele empunhava uma espada colossal, a lâmina eterna, forjada em um metal escuro e polido que parecia absorver a própria luz do ambiente. Tão vasta era que parecia ser a manifestação física de seu próprio fardo, um peso não apenas de aço, mas de culpa e arrependimento que ele carregava em cada fibra de seu ser. Cada golpe que desferia era um lamento silencioso, o som metálico reverberando na noite como uma nota dissonante de dor. Cada defesa, uma prece desesperada para que a noite terminasse e levasse consigo os horrores que o perseguiam. Sua armadura, embora outrora um espetáculo de brilho e glória, agora era uma carcaça opaca, marcada por incontáveis batalhas contra os horrores noturnos. A essência profana que o perseguia corroía o metal, deixando cicatrizes visíveis que contavam a história de sua luta infindável e de sua alma ferida. A maldição de Caelen não era um mero infortúnio ou um capricho do destino. Era uma sentença implacável, um eco de um passado esquecido que se recusava a morrer. As visões espectrais que o assombravam noite após noite não eram apenas demônios genéricos, eram as manifestações distorcidas de seus próprios erros, os rostos sofridos daqueles que ele falhara em proteger, ou, pior ainda, aqueles a quem ele havia ferido com sua espada e suas decisões impensadas. Ele havia tentado fugir, cruzando desertos escaldantes onde o vento chicoteava a areia no rosto, escalando montanhas traiçoeiras cujos picos tocavam as nuvens, e navegando por mares tempestuosos onde as ondas ameaçavam engolir seu pequeno barco.
Mas a maldição se prendia a ele como uma segunda pele, impossível de ser arrancada, uma mancha indelével em sua alma. Cada jornada o levava de volta ao mesmo ponto. A incessante perseguição dos espectros, a repetição de seus tormentos. Foi então que uma centelha de esperança, ou talvez de desespero calculado, acendeu-se em seu coração. Ele buscaria a fonte de sua própria ruína, a origem de sua agonia incessante. A busca por esta verdade esquecida tornou-se sua penitência, seu único propósito, a única chance de encontrar um fim para seu tormento que se estendia por anos a fio. Guiado por fragmentos de sonhos perturbadores que se infiltravam em seu sono inquieto, sussurros que pareciam vir de um abismo interior e vislumbres de paisagens que ele não reconhecia, mas que o chamavam, Kaylen partiu de sua fortaleza decrépita, um castelo em ruínas que espelhava a desolação de sua própria alma. O ranger de suas pesadas botas de metal na pedra quebrada era o único som que quebrava o silêncio da manhã, e o vento frio parecia sussurrar seu nome. O mundo exterior era um mundo hostil, cheio de vilarejos murmurantes que o temiam, onde os olhares de desconfiança e os sussurros de medo o seguiam por onde quer que ele fosse. Florestas densas e antigas, onde as árvores pareciam sussurrar segredos ancestrais em linguagens esquecidas, estendiam-se por milhas, seus galhos retorcidos formando corredores sombrios e claustrofóbicos. Montanhas imponentes e ameaçadoras arranhavam o céu cinzento, seus picos afiados como presas de alguma fera primordial. O frio cortante e o vento uivante eram constantes companheiros de sua jornada. Em sua jornada, Kaylen encontrou Alaric, um monge recluso que vivia em uma ermida humilde no topo de uma montanha isolada. Um refúgio de paz em meio ao caos e à escuridão que assolavam o mundo. Alaric, com seus olhos sábios e profundos como poços antigos, os véus que separavam os mundos e o éter que ligava todas as coisas. Ele reconheceu a aura sombria e palpável que envolvia Kaylen, a marca inconfundível da perdição, mas também vislumbrou uma centelha de nobreza sob a máscara de desespero do cavaleiro. Uma luz tênue, mas persistente, que resistia à escuridão. O monge, inicialmente cauteloso e observador, com um olhar que parecia perscrutar a alma, acabou se tornando um guia relutante, vendo na busca de Kaylen uma oportunidade de purificar uma antiga mancha que afligia aquelas terras, e talvez até mesmo de redimir uma alma perdida que havia se desviado de seu caminho. A sua expertise em rituais esquecidos, escrituras ancestrais e na história oculta do reino seria vital para desvendar os primeiros enigmas que levariam Kaylen à verdade, a um passado que ele se esforçava para esquecer com todas as forças. Os primeiros passos foram em direção a uma antiga biblioteca subterrânea, esquecida sob as ruínas de uma cidade que há muito havia sucumbido ao tempo e a uma praga misteriosa, da qual apenas lendas sombrias restavam. O ar ali era denso e empoeirado, impregnado com o cheiro de mofo, papel velho e uma essência de conhecimento esquecido. Labirintos distantes escuras se estendiam por quilômetros, repletos de tomos empoeirados e pergaminhos frágeis, alguns desintegrando-se ao simples toque. Em meio a esse tesouro de conhecimento esquecido, Kaylen e Alaric encontraram referências esparsas a um artefato mítico, o Espelho da Penumbra. O nome ecoava na mente de Kaylen, carregado de um pressentimento.
Dizia-se que o espelho tinha o poder de refletir não apenas a imagem física de quem o encarasse, mas também as memórias mais profundas e os segredos mais obscuros da alma. Era um objeto de grande poder, imbuído de uma magia antiga e perigosa, mas também de um grande perigo, pois revelava verdades que poderiam dilacerar a mente, levando o observador à loucura irreversível. A busca pelo espelho tornou-se a primeira grande provação de Kailen, um teste não de sua força física, mas de sua resiliência mental e de sua coragem para enfrentar o que jazia em seu interior. A cada passo que ele dava em direção à verdade, os demônios noturnos se tornavam mais agressivos, mais tangíveis, suas vozes mais altas e claras, como se a revelação que ele buscava os enfurecesse profundamente, temendo a perda de seu poder sobre ele. O som de seus passos ecoava nas criptas silenciosas e nas galerias escuras da biblioteca. O farfalhar de páginas antigas era a única melodia além do rangido agudo de sua armadura e o gemido constante dos espectros que o assombravam. Kailen e Alaric seguiram o rastro do espelho da penumbra, que os levou a uma região desolada conhecida como os Campos Chorosos, um pântano sombrio e vasto onde as almas perdidas vagavam, suas formas etéreas dançando na névoa espessa. A jornada foi árdua, repleta de criaturas corrompidas que espreitavam nas sombras e perigos ocultos que podiam surgir a qualquer momento do lodo movediço. O cheiro de podridão e mofo impregnava o ar, misturando-se com o aroma de musgo e a umidade opressiva. Em meio à névoa densa e ao lodo movediço que parecia engolir os pés, eles foram emboscados por um grupo de cultistas das sombras, figuras encapuzadas com olhos selvagens e sedentos de poder que buscavam o espelho para seus próprios propósitos nefastos e rituais profanos de invocação. Kailen, com a lâmina eterna em mãos, travou uma batalha feroz, o brilho sombrio da lâmina rasgando a escuridão do pântano. O clangor de sua espada contra os ritos sussurrantes dos cultistas era a única sinfonia no pântano. O som de gritos de dor e a respiração pesada de Kailen e Alaric misturavam-se ao ambiente úmido e opressor. Os demônios, atraídos pelo caos da batalha, surgiram em maior número do que nunca, suas formas fantasmagóricas se materializando nas bordas da visão de Kailen, tentando corroer sua mente enquanto ele lutava, sussurrando desespero em seus ouvidos, prometendo-lhe o fim de sua sanidade. O solo mole dificultava seus movimentos, e o odor putrefato do pântano misturava-se ao suor, ao sangue e ao ferro. Kailen, com uma ferocidade renovada pelo desespero, golpeava com a lâmina eterna, cada golpe carregado com a raiva de uma alma atormentada. Ele se movia com uma dança sombria de lâmina e escudo, desviando dos feitiços sussurrantes e das adagas envenenadas dos cultistas. O brilho da lâmina eterna, antes um reflexo de sua maldição, agora parecia cortar a própria escuridão que os cultistas emanavam. Alaric, por sua vez, conjurava pequenas barreiras místicas e lançava orbes de luz sagrada que desorientavam os inimigos, criando aberturas para o cavaleiro. Após a vitória amarga, um silêncio pesado caiu sobre os campos chorosos, quebrado apenas pelo gotejar da água e o farfalhar das folhas. Kailen e Alaric encontraram o espelho da penumbra em um altar decrépito, coberto de musgo e adornado com símbolos esquecidos no coração do pântano. O objeto era uma peça de obsidiana polida, tão escura que parecia sugar a luz ambiente, pulsando com uma energia sombria e antiga, quase viva.
Kylen hesitou. A verdade que ele buscava poderia ser a sua ruína, o fim de sua sanidade. O medo de enfrentar seu passado, as memórias que ele havia suprimido por tanto tempo, o paralisou por um instante. Um medo que era mais visceral do que qualquer batalha enfrentada. Um calafrio percorreu sua espinha e o suor frio escorreu por sua testa. No entanto, a determinação em se libertar da maldição, de encontrar a paz para sua alma atormentada, superou o terror e a hesitação. Com um suspiro pesado que pareceu ecoar em todo o pântano, ele encarou sua própria imagem refletida no espelho. E ali, na escuridão polida, que revelava mais do que escondia, as memórias vieram à tona como uma torrente incontrolável, um rio de imagens e sons que ele havia tentado represar por anos. Ele viu um jovem Kylen, ambicioso e imprudente, sedento por glória e reconhecimento, liderando um ataque desastroso a um vilarejo pacífico, confundindo-o com um reduto inimigo em meio à fumaça e ao caos da batalha, levado pela sede de vitória. Ele viu a destruição se espalhar como uma praga, o fogo consumindo lares, transformando-os em cinzas ainda quentes. Os gritos inocentes de homens, mulheres e crianças ecoavam em seus ouvidos como uma sinfonia infernal. Ele sentiu o cheiro de carne queimada e o ferro do sangue inundaram seus sentidos, revivendo cada segundo de sua crueldade. O sangue inocente em suas próprias mãos, as mãos que agora empunhavam a lâmina eterna, parecia queimar. Ele viu a semente da maldição ser plantada naquele dia fatídico, não por um demônio exterior, mas pela culpa esmagadora que ele sufocara por tantos anos, enterrada sob camadas de negação e orgulho. O remorso era um monstro que ele mesmo havia criado. A verdade revelada pelo espelho da penumbra foi um golpe devastador, mais potente do que qualquer lâmina, mais corrosivo do que qualquer veneno. Kylen desabou de joelhos, o som do metal contra a lama úmida. As imagens do passado se repetiam em sua mente como um pesadelo vívido e incessante. Ele viu os rostos contorcidos das vítimas, ouviu seus últimos suspiros de dor, sentiu o desespero de suas famílias. Os demônios que o assombravam, ele percebeu com uma clareza cruel, não eram senão os ecos aterrorizantes de suas próprias vítimas, os espectros da culpa e do remorso materializados em sua mente atormentada, manifestações de sua própria consciência. O luto e o desespero se apossaram dele, e por um momento a escuridão ameaçou consumi-lo por completo, arrastá-lo para um abismo de insanidade do qual não haveria retorno. A lâmina eterna, antes uma extensão de seu corpo e um símbolo de sua força, parecia pesar 1 tonelada em suas mãos, trêmulas, quase impossível de segurar, um fardo insuportável. Alaric, o monge, observou em silêncio, sua expressão um misto de compaixão e tristeza. Ele sabia que a verdade, por mais libertadora que fosse, era também uma ferida profunda que precisava ser cicatrizada com tempo e esforço, e que a dor era um preço inevitável para a cura. O cheiro de podridão do pântano parecia intensificar o amargor na alma de Kylen, o cheiro da morte que ele havia causado. Mesmo desolado, com o peso de seu passado esmagando-o sob um fardo insuportável, Kylen sentiu uma nova determinação surgir em seu coração, uma chama pequena, mas persistente, no meio de tanta escuridão. A única forma de encontrar a redenção e a paz
era confrontar seu passado de frente e tentar reparar os danos que ele causara, por mais impossível e assustadora que essa tarefa parecesse. Não havia feitiço, ritual ou artefato que pudesse desfazer seus atos, mas talvez houvesse um caminho para a penitência e para a cura de sua própria alma. Um caminho tortuoso, mas necessário. Ele se levantou, suas articulações rangendo na armadura, a lâmina eterna mais firme em suas mãos do que jamais estivera, como se a própria lâmina tivesse se tornado parte de seu novo propósito. Seus olhos, embora ainda carregados de dor e remorso pelas atrocidades que havia cometido, brilhavam com uma nova clareza, um propósito renovado que o impulsionava. Não era mais a fuga que o movia, mas a busca por um propósito maior do que a si mesmo, uma chance de se tornar algo diferente do monstro que ele havia sido. A névoa do pântano começou a se dissipar lentamente, como se a própria natureza reconhecesse a mudança em seu espírito. Um sinal de que o caminho para a redenção estava se abrindo e que a escuridão começava a ceder espaço para uma nova aurora. Caelan dedicou-se a uma penitência árdua, que exigia mais de si do que qualquer batalha já travada, uma batalha contra si mesmo. Ele retornou às ruínas do vilarejo que havia destruído, e com suas próprias mãos calejadas e sangrando, começou a reconstruir. O som de martelos batendo em madeira e pedra, o cheiro de argamassa fresca e o rangido de cordas erguendo vigas preencheram o ar, substituindo o silêncio fúnebre da desolação. Ele ergueu novas casas do zero, com cada tijolo uma prece de perdão. Cultivou as terras que antes haviam sido queimadas e plantou novas sementes, simbolizando o renascimento e a esperança de uma nova vida. Ele ajudou os órfãos e as viúvas que ele havia criado, oferecendo consolo e compartilhando o pouco que possuía de bens e de esperança. Ele ofereceu sua força e seu tempo incansavelmente, trabalhando do amanhecer ao anoitecer. Ele defendeu os fracos e os oprimidos, usando a lâmina eterna, antes uma arma de destruição, para proteger aqueles que ele um dia ferira, tornando-se seu guardião. O brilho da lâmina agora era um escudo para os inocentes, um farol de justiça. Os demônios, embora ainda presentes nas profundezas de sua mente, tornaram-se menos ameaçadores, suas formas mais translúcidas, suas vozes mais fracas e indistintas, como ecos distantes de um passado que perdia sua força. A cada ato de bondade, a cada vida que ele tocava com compaixão e serviço, um fragmento de sua maldição parecia se dissipar, como uma névoa matinal sob o sol. A luz da redenção, embora tênue e sempre presente, começava a brilhar mais forte em sua alma, iluminando as sombras de seu passado, uma promessa de paz. A reputação de Caelan, agora conhecido como Caelan o Redimido, começou a se espalhar por todas as terras, levada pelos ventos e pelos murmúrios de viajantes. A lenda do cavaleiro amaldiçoado que, ao invés de sucumbir à escuridão que o consumia, escolheu enfrentar seus próprios demônios e se tornou um benfeitor para o povo, um guardião dos indefesos. A maldição, a manifestação de sua culpa, não desapareceu completamente. Ela se tornou uma parte intrínseca de sua existência, um lembrete constante de seu passado e das lições aprendidas. No entanto, a cada dia, o controle que ela tinha sobre ele diminuía, perdendo sua força e seu poder de atormentá-lo. Ele nunca seria livre de seu passado, mas aprendera a conviver com ele,
a usá-lo como um lembrete constante de suas responsabilidades e do valor intrínseco de cada vida. A lâmina eterna, antes um símbolo de seu fardo e de sua destruição, agora era um farol de esperança para muitos, usada para proteger e curar em vez de destruir. No final de seus dias, Kaelen encontrou a paz. Uma paz que não se assemelhava à ausência de tormento, mas à aceitação e à serenidade de uma alma que havia lutado e vencido. Ele não foi absolvido de seus pecados por uma força divina externa, mas encontrou a redenção na penitência árdua e no serviço incondicional aos outros, curando as feridas que ele mesmo havia causado. Os demônios ainda o visitavam em seus últimos anos, mas agora eram apenas sombras esmaecidas, figuras translúcidas e inofensivas, incapazes de causar-lhe dano ou perturbar sua paz. Kaelen, o portador da sombra, morreu não como um herói intocado e sem falhas, mas como um homem que havia enfrentado sua própria escuridão mais profunda e emergiu, não ileso, mas em paz consigo mesmo e com o mundo. Sua história se tornou um lamento, um cântico que era passado de geração em geração, um lembrete eterno de que mesmo nas profundezas da desgraça, quando a escuridão parece inevitável e sufocante, a redenção é possível para aqueles que buscam a luz em seu próprio coração e persistem em sua jornada. A brisa suave no campo recém-plantado carregava o aroma da vida nova, e o sussurro de seu nome parecia se misturar ao vento, uma lenda que jamais seria esquecida.